E aí, galera linda, como vocês estão? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, já na segunda temporada. E hoje tem uma surpresa. Meu convidado preferido, uma das pessoas que eu queria muito que esteja aqui também, porque eu sou mega fã de RuPaul. É o meu convidado de agora, Bruno Alcântara, bem-vindo. Vai ser online, por acaso. Bruno, tudo bem? Tudo ótimo e por aí. Tudo, graças a Deus, indo bem. Ao fim deu certo ter você aqui comigo, aunque seja online, mas as energias estão aí. A energia está aqui com certeza. Obrigado pelo convite. Bom, Bruno, a gente vai fazer uma pequena introdução de você para o pessoal que ainda não conhece. O Bruno Alcântara é um modelo, ator e produtor brasileiro que ganhou destaque internacional como integrante do Pit Crew de RuPaul Drag Race, sendo o primeiro e único brasileiro em ocupar esse posto, natural de Ilhéus, Bahia, e com formação em publicidade. Bruno começou sua carreira na produção de eventos de moda no Brasil e após de se mudar para Los Angeles, trabalhou com artistas como Madonna e Puff Daddy. Além de sua presença marcante no reality, ele atua como produtor em premiações como Oscar e Emmy e formado em interpretação. Life Coach, certificado e criador de programas In Bed with Bruno e Happy Endings with Bruno. Em 2025 foi destaque do Carnaval de São Paulo, consolidando-se como símbolo da representatividade da comunidade LGBTQIA+. Tá bonita a apresentação? Nossa, nossa, agora eu tô me sentindo o último, como que fala, o último bolacha do pacote. Bruno, eu fiquei surpreso, faz pouco apareceu um vídeo que tá viralizando aqui em Brasil, que é um vídeo que você aparece com nossa maravilhosa rainha da rainha RuPaul, que pergunta sobre você, pergunta sobre o Brasil, e você fala que de Bahia e convida, em certa maneira, a conhecer o Carnaval de Salvador. Há possibilidade de ter a RuPaul proximamente por aqui? Com fé em Deus, em breve. Ai, pero por favor, você me fala com antecipação, porque eu morro por conhecer ela. Eu sou baianíssimo, como você disse, de Ilhéus, então, assim, eu sou apaixonado. Primeiro, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro, olha aqui, dá para perceber. Ah, regata maravilhosa, Nossa, camiseta maravilhosa. o maior orgulho de ser brasileiro, de ser baiana, Bahia é tão especial, tão incrível. E, obviamente, quando o Paulo perguntou para mim onde que eu tenho que ir na minha próxima viagem, eu falei, você tem que ir na Bahia. Olha, eu tive o grande prazer de conhecer o Carnaval de Salvador, onde te conheci, nesse ano. Uhum. Foi a coisa mais maravilhosa. Tem uma energia tão gostosa. O baiano é tão hospitaleiro, que se fala. Em espanhol é hospitalário. Então, é uma energia tão maravilhosa que eu não posso descrever. Às vezes, ou seja, É, a gente fala do Carnaval de Rio, mas acho que são platamares que não se podem comparar, cada um tem suas características, mas é verdade cautivador lá. o carnaval já é uma maravilha a mais. Exato. Mas a Bahia, no geral, a energia do brasileiro é bem especial já, né? Agora, na Bahia, tem um dendê, tem um, tem um chamego, tem um. Eu acho. Eu nasci num paraíso, gente, por favor. É verdade. Bruno, vamos começar com as perguntas. Você saiu de Ilhéus e já passou por muitos universos, da publicidade à moda e também atrás dos bastidores e holofotes. Em que momento você sentiu uma virada na sua vida? E você falou, agora realmente aconteceu uma virada. Hum, eu acho que eu acho que as coisas vão acontecendo aos poucos, né? É, essa virada, essa guinada na vida é aos pouquinhos, eu acho. Eu faço questão de celebrar cada pedacinho, né, à medida que vai acontecendo. Quando eu saí da Bahia, eu fiz publicidade e propaganda em Salvador. Quando eu saí de Salvador para ir para São Paulo, já foi uma celebração enorme na minha vida. Eu estava feliz. Falei, não acredito que isso está acontecendo. Era uma oportunidade incrível. Eu fui trabalhar com Paulo Borges, maravilhoso, que criou São Paulo Fashion Week, Fashion Rio. Eu tava
Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu fui feliz da vida para São Paulo. E eu fiquei trabalhando lá com ele por 3 anos. Foi uma experiência maravilhosa. Eu ainda estava no ritmo da Bahia, imagina aquela. Eu era tão novo e saindo dali para aprender a trabalhar. O ritmo de São Paulo é totalmente diferente. Sim. Então eu estava muito. Eu tinha muita força de vontade, garra para aprender, para me dedicar. Foram anos. Assim que você se formou, veio já para São Paulo? Praticamente. Acho que um ano depois que eu me formei, mais ou menos, eu mudei para São Paulo. E O eu que, fiquei em São Paulo por 3 anos. Foi muito bom para aprender a viver, para aprender a trabalhar, para, né, ter uma visão melhor de mundo. Eu já estava um pouco mais longe da minha família. Eu sempre fui muito apegado à minha família e aí eu tive que lidar com isso, com essa distância e tudo mais, com os feriados diferentes que em São Paulo e na Bahia são completamente diferentes. A Bahia a gente puxa tem mais tudo. feriados que aqui? Ah, não, aqui também você puxa igual. Mas lá você puxa ainda mais? É, eu acho que, por exemplo, eu sempre tive duas festas muito marcantes, É. São João e Carnaval. Eu tenho muita vontade de voltar lá para São João. Esse São João eu não vou conseguir. Mas me falaram que é a coisa magnífica, porque é tipo um Natal para o pessoal de lá. A É importância. maravilhoso. É maravilhoso. É, e aí eu tive que escolher já naquela época, ou você escolhe Carnaval ou você escolhe São João. Entendeu? Enfim, mas assim, São Paulo foi incrível e eu ainda sou apaixonado por São Paulo. E assim, toda vez que eu vou no Brasil, eu passo por São Paulo. Obviamente que é uma cidade grande, que é mais fácil de você entrar e sair, mas foi a última cidade que eu morei. Sim. Então, estar em São Paulo foi incrível. É conhecer um pouco desse universo da moda, publicidade. No fim das contas, eu fiz publicidade na Bahia e eu fui trabalhar em São Paulo e eu estava vivendo esse ambiente de marketing, de publicidade, de moda. Foi maravilhoso. Eu tive uma experiência incrível. Você trabalhou no São Paulo Fashion Week e no Fashion Rio. O que mais te marcou Isso. nessa época da tua carreira? O mundo o mundo fashion tem esse glamour, tem esse, né? Você vê na mídia, você vê nas revistas e tudo mais. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar, né? Vendo tudo que acontecia por trás, a preparação disso tudo, essa energia, as reuniões, e aprender, né? Todos Claro. esses passos para que as coisas sejam feitas. Além disso tudo, tenho que dizer de novo, eu trabalhei muito próximo do Paulo Borges, que é um gênio. E aprendi muito, né? Paulo é incrível, eu sou grato e admiro para sempre. Então, assim, acho que o mais incrível foi, meu Deus, olha como é que é, olha aqui, olha como que faz, e eu estou fazendo parte disso. Então, assim, a pergunta, né, sobre quando que eu percebi essa guinada na minha vida, cada passo, né, Teve esse ponto de virada, né? vai, e aí você vai aprendendo, você vai puxando um pouquinho mais, puxando um pouquinho mais. Então, São Paulo foi especial, São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, maravilhoso. Todas as pessoas que eu conheci em São Paulo, sabe? Quando você Foi massa. quando você estava trabalhando no Fashion Week e Fashion Rio, você já tinha algum convite para você trabalhar como modelo? Ah, então, eu sempre fui conectado com esse universo de criatividade, de ator. Eu fiz teatro na Bahia por muito tempo. Quando eu estava em São Paulo, eu fiz Escola Wolf Maia. Sim. Então, assim, eu sempre gostei. Estava sempre aqui, apesar de eu estar fazendo outra coisa. Eu estava sempre olhando, vendo maneiras como eu podia, né? Tá próximo desse universo. E eu estava já, né? Querendo ou não, né? Você já está ali em contato com atores, modelos, artistas, designers, tudo mais. Então, assim, eu estava feliz da vida de estar nesse universo criativo.
Eu só não estava ainda necessariamente na frente das câmeras, eu estava trabalhando por trás. Eu pergunto porque, geralmente, nós temos na área de audiovisual, por exemplo, eu estou estudando cinema, e mesmo fotógrafo, somos bons para ficar atrás da câmera, mas quando colocam uma câmera na nossa frente, ficamos um pouco receosos, sabe? Um pouco mais tímido. Eu mesmo, todas as minhas fotos, me falam, quem tira as tuas fotos? Meu tripé e o temporizador. Se eu coloco alguém para me tirar foto, eu fico travadíssimo. Agora, como foi você de ficar atrás de câmera, já ir na frente, estar aí, criar toda essa autoestima para estar frente a toda essa tensão? Eu acho que com prática, né? Você vai praticando. Na marra. Eu posso te falar que eu nasci na Bahia, já com o pé na areia, na praia, já de sunga, então não tinha trabalho Ah, melhor do que estar no verdade. sol. É. Já tinha um Mas passo é um pouco adiante. diferente. É um pouco diferente. É. Ahn, eu gosto da atenção, eu gosto da. Mas aí você vai aprendendo, você vai praticando, você vai observando fotógrafos, diretores e tudo mais, como que é feito, vai vendo outras pessoas fazendo também, e você vai aprendendo, você vai e colocando, né, a sua energia, que eu acho que é o mais importante, é a energia que você traz, que é o que faz as coisas que a gente faz ser autênticas. Qual foi a primeira cidade dos Estados Unidos que você viveu? E como foi essa transição? Tipo, você teve uma oportunidade de trabalho para ir lá? Ou você falou, ah, eu vou lá e vou provar sorte? Então, quando eu estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, eu estava lidando com patrocinadores. E aí, várias marcas, né? Elas são o centro de decisões, está nos Estados Unidos. E eu descobri logo que, assim, se eu quisesse realmente crescer naquela carreira, eu precisava falar inglês, para não depender de outras pessoas, Sim. para eu realmente me desenvolver. E aí era um sonho. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava, queria muito aprender inglês, eu queria chegar, conversar numa sala de reunião com o time de outro país. Eu queria poder viajar o mundo e conseguir conversar com as pessoas dos lugares para entender como que eles vivem, como que é a cultura, o que que é diferente e tudo mais. Então, eu tinha muito vontade disso. E eu conhecia várias pessoas no Brasil muito bem-sucedidas, mas que não conseguiam falar inglês. E eu pensava, nossa, se eu tivesse a oportunidade, não é isso que eu quero ser. Eu quero muito poder me comunicar e falar com pessoas de outros lugares. Então, eu vim para Los Angeles com o intuito de aprender inglês por 3 meses e voltar para o Brasil. Em E 3 meses aí, deu certo, então que maravilha. pois é, os Estados Unidos me recebeu de braços abertos, eu vou dizer desse jeito. Estou aqui há 11 anos. Graças a Deus, já sou cidadão americano. E, eu acho que foi uma decisão incrível, porque tanto de oportunidades que eu tive porque eu estou aqui, provavelmente, eu não teria se eu estivesse no Brasil. Você teve a oportunidade de trabalhar no backstage de Madonna e Puff Daddy. Como foi essa Nossa, vivência de lá? muito louco. Eu não esperava primeiro, imagina, estou vindo para os Estados Unidos para aprender inglês, e aí eu acho que Quanto tempo você estava nos Estados Unidos que ocorreu essa oportunidade, aconteceu isso? 1 ano e meio, eu acredito. Nossa, Ah, eu vim para cá em 2014. Em 2015, mais ou menos, foi quando começou a turnê da Madonna. Mais ou menos 1 ano e pouco. E eu era coordenador de camarim, então eu você tratou fazia parte do diretamente time. com ela. Isso. Eu fazia parte do time que cuidava do camarim dela. Então a gente tinha bastante contato e ao mesmo tempo, né, é aquela coisa que está nos olhos dela. Então existe uma pressão muito grande para que Claro. seja feito da melhor maneira possível. E eu estava aprendendo, né? Era a minha primeira turnê, é um trabalho
bem puxado. Eu brinco falando que Madonna me tornou homem de verdade, Foi porque eu difícil nunca trabalhar trabalhei com tanto ela? na minha vida. Nossa, hã? Foi difícil trabalhar com ela? Eu vou dizer que ela é perfeccionista. Ok? Ela é perfeccionista É, e ela espera que tudo seja feito num padrão, num nível. E é isso que ela espera de todo mundo, de toda a equipe que está trabalhando para ela. Então, você tem que estar ligado nas coisas. ligado. É, falam que a perfeição é o, como se chama, o segredo do êxito, né? Então é precisa Isso. mesmo, é. E existe essa história. As pessoas esperam que ela seja perfeita, né? É verdade. E ela espera essa energia de todo mundo que está em volta. Não, e também Ela, na época que você estava ajudando na parte da organização do Camerino, ela já era uma artista super renomeada com uma carreira de anos, né? Então é totalmente. muita pressão mesmo em cima dela e tem que ter também essa pressão na equipe, né? Porque Foi. ninguém vai falar, ah, a equipe é da Madonna, vai falar, a Madonna, né? Fui maltratado no Camarino, por exemplo. Exatamente. Exato. Foi uma experiência incrível de para crescer. Eu viajei para cidades que eu nunca imaginei que eu ia viajar tão cedo. Era uma turnê internacional. Acho que a gente ficou 6, 7 meses, com 2 intervalos. E aprendi muito. Foi desafiador, mas foi incrível. E aí, depois disso tudo, eu ainda fui parar no palco dançando em um dos shows, né? Acho que tem uma imagem no Instagram, não tem? De você com Tem, ela? sim, É. tem. Existia uma parte do show, imagina, eu já estava na turnê da Madonna, era o único brasileiro naquela turnê. O inglês É, estava bom? e aí, existia essa parte do show que ela chamava um fã ou uma celebridade, um artista para dançar no palco. E aí, durante os ensaios, algumas vezes eu fui essa pessoa que ia no palco para ensaiar. Só ir no palco para ensaiar, eu já falava, meu Deus, eu vou estar no palco com a Madonna. Era um ensaio mesmo. Deus. Incrível. Eu falei, nossa, olha isso que está acontecendo. Eu acho que naquela época eu nem conseguia processar direito o que estava acontecendo. E aí, num dia no show em Amsterdã, me chamaram e falaram, e aí, você vai fazer hoje? Eu falei, gente, eu fiquei bem nervoso. Fiquei bem Imagino. nervoso. Porque eu falei, mas né, com a plateia inteira e tudo mais. Mas foi inesquecível. A minha turnê inteira, tudo que aconteceu foi inesquecível. E aquele dia mais ainda. É maravilhoso. O lindo das coisas que a gente está vendo de você é que você vê mesmo o que você acabou de falar, que você celebra cada acontecimento da tua vida. Entendeu? O brilho no olhar de você, de falar, desde que você saiu Bahia, vindo para São Paulo e indo para lá. E isso é gostoso, porque a gente tem que viver o seu presente e cada passo que você consegue na vida. Porque se você só pensasse no, sei lá, como se chama, no futuro e só ser codicioso se fala em português, aí você não consegue desfrutar. Eu acho que a ambição é importante e você querer mais é muito importante na vida. Mas celebrar suas vitórias, as pequenas Sim, vitórias, te dá força para continuar seguindo adiante. Além disso, eu não me acho melhor que ninguém em nada. Eu só estou querendo fazer o melhor da minha vida. E se algumas pessoas conseguirem olhar para a minha vida e se inspirar, e para fazer e acreditar no que elas querem, eu vou estar já mais que feliz com isso. Mas no fim das contas, não estou fazendo com o interesse de que eu seja inspiração, estou fazendo porque eu estou fazendo o que eu acho que é melhor para mim, que vai me fazer feliz. E várias coisas que aconteceram, eu nunca imaginei que aconteceriam na minha vida. Então, assim, eu realmente penso que, nossa, isso tudo foi possível, tem sido, está sendo possível para mim, é possível para tantas outras pessoas, seja o que for que elas queiram. você também atuou como produtor
atrás de grandes eventos como o Oscar e o Emmy. Me conta agora dessa parte da tua carreira, Bruno. Eu fiz, logo depois que eu fiz a Madonna, eu fiz a turnê do Puff Daddy, Sim. que eu também era coordenador do camarim dele, que eram turnês muito diferentes, né? A turnê da Madonna foi incrível porque era bem gay, tinha muita É. gente para ver, chamei vários amigos, foi incrível. Era e não tinha muito burburinho ou muito convidado no camarim. A gente só tinha mais praticamente que lidar com ela. No Puff Daddy era a Bad Boy Reunion Tour. Então eram vários rappers. Ah, E aí eles todos chamam uma legião de gente pro camarim. Eles fazem festa no camarim, é uma loucura. Então, assim, é bastante coisa, energia para lidar. aí Puff Daddy é conhecido por fazer as festas, né? Isso, né? Hum. E, além disso, não é tão gay assim, né? Como era a Madonna. Então, assim, Você eu ficava controla, assim, menino, que o glitter fique um pouquinho mais travadinho. meu Deus, eu vou apanhar aqui, eu vou apanhar aqui. É. E além disso, as coisas que eu fazia eram delicadas. Eu trazia flores pro camarim, porque era o que era pedido que fosse feito. E às vezes eu tava passando com um buquê de flores, rosas, não sei o quê, arrumando coisinhas delicadas. Eu falava, meu Deus, certeza que eu vou apanhar. Mas foi ótima também. E aí, logo depois das duas turnês, eu falei, vida de turnê não é fácil. Vou trocar. E eu quero muito ficar na cidade, eu quero muito uma vida mais chata de novo. Eu quero acordar e conseguir tomar um café e malhar, sabe assim. E aí eu comecei a trabalhar na produção do Oscars e Emmys por alguns anos. Eu fazia somente a época dos eventos, na verdade, Sim. mas foi também incrível porque eu tive a oportunidade de conhecer artistas, atores incríveis ali na minha frente. Eu nunca vou esquecer desse. A gente usava rádio e eu me lembro que eu tive essa realização quando eu falo que celebrar as vitórias. Eu me lembro que eu estava aqui com o rádio, era o dia da festa do Oscars, e aí alguém falou: alguém aí tá vendo o Steven Spielberg? Meu Aí alguém Deus. respondeu: ele tá aqui na escada conversando com a Mary Streep. Oh, meu Deus. Aí eu olhei, aí eu escutei aquilo, e eu falei: meu Deus, eu tô fazendo parte desse time aqui. Porra! É. Realização de muitos, inclusive de mim. Meu Aí eu Deus. falei, às vezes nas reuniões, tinha as reuniões para gerenciar aquele evento, e eu tava lá sentado, tinha tipo às vezes 40, teve uma reunião, eu lembro de 40 pessoas, que eu olhava assim ao redor, eu falava, gente, eu tô aqui. Não sabia nem explicar, mas vamos que vamos. Então, é incrível. Não, imagino que também isso ajudou muito a você criar uma rede de contatos para conseguir abrir mais portas, né? Porque você já começou praticamente com um ano e meio já com o pé bem direito. Foi, a gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre precisa um do outro para conectar, para criar junto. Exato. E os contatos são importantes, com certeza. As pessoas, tudo que eu fiz até hoje foi conectado através de pessoas. O E melhor eu também marketing, acredito né? É o melhor que não importa marketing. o que você faça, se você fizer bem feito, se você trouxer a melhor energia possível, nunca é desperdiçado. As pessoas estão vendo. É legal estar perto de gente que traz uma energia boa, que faz você se sentir bem. Por mais difícil que seja o trabalho, a gente quer estar trabalhando com gente que faz você se divertir, que é leve. E vários desses trabalhos são bem tensos, entendeu? Você não quer fazer nada de errado, você quer fazer o seu melhor, satisfazer
o artista, Sim. a marca, os produtores, enfim. Bruno, já entrando na parte que eu conheci você há muitos anos pela TV, como você chegou a formar parte do pit group da RuPaul Drag Race? Foi algo planejado ou aconteceu por acaso? Por acaso. Que acaso maravilhoso! É, Foi por acaso para mim, porque o meu chefe na turnê da Madonna, Jamie Laurita, incrível, tô falando que pessoas conectam a tudo. Ele era meu chefe na turnê da Madonna e ele é muito amigo da Michelle Visage. Então, durante a turnê da Madonna, ele falava para mim, Bruno, você tem que fazer parte do Drag Race, tem que fazer Drag Race, tem que fazer Drag Race, tem que fazer Drag Race. E eu falava, ok, não sei e tal. Enfim, acabou a turnê, ele me conectou com a produção do show. A produção do show me ligou e eles me ofereceram para fazer o videoclipe para o Elton John da música The Bitch Is Back, que foi na turnê, foi veiculado na turnê. Naquele videoclipe, eu conheci algumas drag queens, eu conheci Pit Crew, Jason e o Bryce, e a gente começou a tirar fotos juntos, e aí todo mundo estava observando, e eu falei, isso aqui é o verdadeiro teste. Claro. Né? Esse aqui é o teste, que eu estou aqui já num trabalho, mas o pessoal está me observando. E aí, depois disso, eles me ligaram e falaram, a gente está querendo usar você para 1 ou 2 episódios de Drag Race. E foi quando tudo começou. Você começou no All Star, né? Eu digo que foi no Drag Race 11. Tá. Mas eu acho que All Stars 4, né? All Star 4. Aí você, porque estamos falando que agora está no All Star, no All Star Days e está 10. no RuPaul 17º, né? Que acabou. Acabou o 17º, exatamente. Que você esteve na final. Tá. Eu lembro, até tirei foto e falei, Bruno, tô vendo você. Foi maravilhoso. Como você se sentiu quando você se viu pela primeira vez na tela de RuPaul? Eu sou bem crítico de mim mesmo, então, mas eu estava empolgado para ver. Se meu abdômen estava bonito, não? Gente, eu ficaria muito preocupado por como estaria eu em sunga, Né, porque eu sou mega, mega crítico também. eu tenho que confessar que quando eles me convidaram, eu falei, gente, mas será que eu quero estar na televisão de cueca, de sunga, né? Falei, será que eu. Será? Aí depois eu perguntei para alguns amigos, pessoas, o que você acha? Eles falaram, não, vai, faz, tal. E aí, tá vendo? Eu não sou tão descarado assim dele. Você fala, só vou trocar, vou achar que eu tô na praia, que eu tô na praia de Salvador. Falei, querido, você já nasceu na praia, É, mostrando o corpo por aí. A diferença é que você vai estar no ar-condicionado, gelado, só isso. Nas exato, é que câmeras, milhões enfim. de pessoas vão estar te enxergando, só Eu isso. curti, eu curti a primeira vez que eu vi. Eu ficava, e aí, como que é e tal. Eu não sabia, não tinha noção de como que seria a minha trajetória, de quanto. Como eu disse, eu achei que ia fazer 1 ou 2 episódios somente. E aí você teve boa repercussão e já entrou oficialmente no grupo de Pit Group, não é? Então, essa coisa de oficialmente, hoje em dia, depois de tantos anos, e eu tenho uma relação ótima com o show, eu realmente me considero realmente parte da família. E eu digo que eu sou Pit Crew do RuPaul's Drag Race. Mas, por muitos anos, à medida que eu fui fazendo, eu não sabia se eu ia fazer a próxima. Eu não tinha um controle sobre isso, né? Sim. Então, eu fazia uma, e aí eles me chamavam de novo, eu fui fazendo. Agora, depois de quase 7 anos, aí realmente eu falo, mesmo que em algum momento eu não faça mais, se vier, quando vier, a quantidade de anos que eu já fiz, né? Faço parte da família Drag Race.
que eu Verdade. amo. Você já ficou representado. Se eu lembro na minha cabeça, os dois grupos que para mim ficaram mais marcantes é você, e eu não vou lembrar no nome porque sou ruim para o nome, que tem o Ruivo. São os dois que eu acho que sempre estão mais presentes nas temporadas. O Bryce, Isso, Bryce. Ele é mais antigo que você, foi que você começou a tirar foto desde o começo, né? quando eu comecei, tava o Jason, Sim. o Bryce e eu. E aí depois o Jason saiu, ficou eu e o Bryce. E agora temos alguns novos também que estão vindo. Mas não imaginava que isso tudo ia acontecer, mas estou feliz da vida. O show se tornou gigantesco, E e eu significativo para o amo mundo todo, né? totalmente. Todo lugar, tem franquias em todos tantos países. E eu adoro a mensagem que o show traz, é tão importante para a nossa comunidade, para o mundo no geral. Educa as pessoas. Exato. Eu confesso que, vindo da Bahia, quando eu realizei que eu era gay e tudo mais, eu tive muito preconceito comigo mesmo. E eu tenho que dizer que a minha ideia de drag queen, de homem vestido de mulher, era meio louca. Então, assim, as oportunidades que eu fui tendo na vida de trabalhar com a Madonna, com o RuPaul, realmente me educou, abriu a minha mente, me ajudou a me aceitar como um homem gay, e sou uma pessoa diferente hoje. E eu amo a ideia do show, que o show representa, e fico feliz da vida de fazer pequena parte disso. Eu sou muito fã, assim, descaradamente. Eu não sou muito bom para lembrar os nomes de todas as drags que participaram e tudo isso, mas eu sou muito fã do programa e eu me emociono muito com os episódios. Inclusive, no 17º, tem um episódio que já é clássico. O mais incrível de RuPaul que a gente já sabe quais são os desafios. Há algumas modificações, mas é algo que já está na mente de todos nós. Mas, apesar disso, acontecem tantas coisas maravilhosas que também volta ao programa inédito. E você também vê o desafio de você transformar alguém na tua família drag. É um dos meus preferidos, além do Snatch Game, que eu amo. Mas esse do 17º para mim foi especial, porque você vê, às vezes, entre esse desafio de transformar alguém na tua família drag, às vezes chamam alguém da tua família. Nesse 17º, acho que todas as drags conseguiram que o pai ou a mãe estejam aí. E isso a mim me emocionou, apesar de que posso falar que não tenho um lugar de fala de ser rejeitado pela minha família, porque quando eu fui muito abraçado pela minha família, muito abraçado pela minha mãe, então, mas me emocionei muito de ver os pais e as mães aí, porque em outros episódios que você vê também uma evolução do pensamento da humanidade, da nossa sociedade. Porque em outros episódios tinham que chamar a tia, ou o melhor amigo, ou o namorado, mas era pouco usual que aconteça isso, que todos estén com seus pais. E a verdade, eu não deixei de chorar em todo o episódio. Eu achei lindo. Eu achei lindo aquele episódio de ver os pais fazendo drag, a mãe. Isso educa as pessoas. Mostra que o amor está acima de tudo. Existe muito ódio e existe muita gente sendo, né, jogada para fora de casa. E, e é isso, eu acho que o show mostra isso. A história das queens, as dificuldades que passaram. E é importante, a gente precisa ver isso na televisão. Que é real, existe e acontece com várias pessoas. Exatamente. E esse é o inspirador de RuPaul. E como você falou, poder enxergar que o mundo está, em certa maneira, mudando. E mais ainda quando estamos vendo tanta coisa que está acontecendo agora nos Estados Unidos, por exemplo, com o presidente atual. Então, dá esperança. E, às vezes aqui em Brasil você tem um pouco de medo
de que esse comportamento do presidente atual dos Estados Unidos chegue, de algum jeito, a influenciar aqui no Brasil. Então, ver esse amor entre famílias dá... Porque eu sempre falei, quando a tua família te apoia, você pode ir em frente de todo mundo. Mas existem vários tipos de família, não só a biológica, né? Mas esse apoio e ver que essa humanidade, em certa maneira, está mudando, mas também, em alguns casos, está indo para trás, é complicado. E o que mais a gente precisa ver é a esperança e a união da comunidade, né? Isso, a gente precisa se unir mais e não perder as forças, né? A gente não está indo para lugar nenhum, a gente vai estar aqui, firme e forte. E a gente é mais forte se a gente se conseguir dar suporte a um outro, né? Em especial quando temos 2 milhões e um pouco em Copacabana com um monte de leques. Gente, foi histórico. Foi histórico, eu esteve lá. Essa quantidade de leque, todo o amor, todo o carinho aí junto, todos os comunidades simpatizantes. Eu consegui estar com meu irmão lá, assistindo, minha melhor amiga do lado. Então foi um momento mágico, assim, ver a toda a comunidade unida. E outras pessoas que estavam em casa assistindo e vibrando com a gente. Foi de sono, a verdade. Eu assisti ao vivo daqui, foi maravilhoso. Bruno, como você enxerga o papel do Pit Group dentro do universo do programa? Porque a gente vê o conceito do Pit Group como algo físico, mas como você enxerga isso? Eu gosto de falar que eu sou o Paquito do RuPaul. O que é Paquito? Eu sou o Paquito do RuPaul. Não deu tempo para fazer para Xuxa. É Paquito, agora sim. Paquito e Paquito, Paquito. Tá, eu assisti a... E aí, então, é essa coisa de assistente de palco, mas eu acho que a gente traz um pouco de uma quebra naquela ideia de competição para as queens, né? Sim. No fim das contas, o programa entretém muito, mas elas estão ali para competir. E elas querem muito ganhar. Acabam estando tensas para o que vai acontecer, qual que é o próximo desafio. E aí, quando a gente entra, traz esse sorriso no rosto delas. Ou, entendeu? Elas ficam... Por diferentes motivos. Estão enclausuradas no hotel. Tadinho, não tem contato físico, e aparecem esses homens de cueca, de sunga. Então, assim, traz essa quebra, uma leveza. Sabe assim? Eu acho que é por isso que elas celebram, ficam felizes de ver a gente. Também você conseguiu ser convidado para ser jurado. Foi mais uma vez que você foi convidado para ser jurado, né? Isso. Primeira vez foi na temporada 15, que é uma das minhas favoritas. Eu acho que a temporada 15 é a minha temporada. Desculpa, temporada 15, porque é a temporada que você consegue me ver mais, assim. Eu acho que eu estou do início ao fim. Foi a primeira vez que eu estava no painel de jurados, e eu também participei do Snatch Game. Então, assim, é verdade. Foi histórico, foi marcante. Eu estava feliz da vida. Eu não imaginava que depois daquilo, o que mais que tá vindo? Falei, e agora? E você ficou nervoso de conseguir... Tipo, porque você estava na parte de Pit Group, mas aí você teve uma voz para poder opinar sobre a arte drag. Como que você se sentiu aí? Porque há uma pressão, né? De você opinar sobre a arte que está aí em palco. Então, é incrível porque, assim, o clima ali no painel de jurados, com o Paul do lado, primeiro que eu olhei pro lado, eu olho pro lado e falo, gente, de novo, aquela sensação que eu tava falando antes, eu que, meu Deus, eu tô sentado aqui, gente. Além disso, assistir as queens performando daqui de cima, eu falei, nossa, que maravilha. Assim, vários sonhos, várias coisinhas acontecendo. Mas, assim, o clima ali é incrível. Os últimos episódios que eu fiz, eu estava próximo da T.S. Madison, que é incrível, que inclusive tem aniversário no mesmo dia que eu. Maravilhoso. Quando é o teu aniversário, Bruno?
22 de outubro. Outubro, 22 de outubro. Já não é Escorpião, o que que é? Libra? É o último dia de Libra. Último dia de Libra. Ah, tô Para dizer que charmoso, né? O signo eu sou charmoso do equilibrado. Sojaco. Além disso, como você sentiu a repercussão de você ter no Pit Group, de você ser jurado aqui na comunidade LGTB que é IA+, do Brasil? Viu esse apoio? Qual foi a reação da comunidade acá no Brasil de ver você lá? Então, quero dizer duas coisas. Primeiro, eu quero dizer que eu recebo muito amor de brasileiros, mensagens dizendo que são orgulhosos de mim, que feliz de ter um representante brasileiro lá. E eu adoro isso porque, né, como eu disse antes, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro, tenho o maior orgulho de ser baiano. Eu amo essa energia daí, eu acho que a gente tem tanta coisa incrível e eu fico feliz de receber isso, de mensagem de orgulho, de apoio, de suporte. É maravilhoso. Agora, segundo, recentemente eu descobri que ainda existe muita gente que não sabe que eu sou brasileiro ou que eu falo português. A verdade, eu vou confessar, eu não sabia. Eu só soube depois, faz um tempo, um ano mais ou menos, um pouquinho atrás, mas não tinha noção também. Mas ainda, quando eu te vi lá, eu falei, é verdade, não sabia. Sabia que era brasileiro, mas não sabia que era baiano. Até que eu te vi nesse ano lá em Salvador. Então, de uma vez por todas, gente, falo português, sou brasileiro, não sou brasileiro, sou Baiano. baiano. É, não vamos confundir mais isso. Quer dizer, tem muita gente que ainda não conhece, talvez, mas eu estou feliz de ser uma representação brasileira no show, esse show que é tão grande e maravilhoso, que a gente ama tanto. Como você lida com a pressão de ser o único brasileiro já há anos representando? Não representando, porque só, o que eu gostei que você acabou de falar, que acho que deve funcionar muito para você, é isso de que você faz a coisa por você mesmo, pelo teu bem, e não pensando no que o outro vai pensar. Mas mesmo assim, de algum jeito, a gente fica pressionado. Não acho que é impossível você se hermetizar completamente. Mas como você, como você lida com essa pressão? Então, é como você acabou de falar, eu não faço com essa intenção de ser uma representação. Eu acabei sendo, eu sou, o que eu sou grato, eu amo receber esse apoio e suporte, mas no fim das contas é eu vivendo a minha vida, seguindo minha trajetória, fazendo o melhor que eu posso para me fazer feliz. E se no caminho eu consigo fazer as pessoas se sentirem orgulhosas de mim, e é, é, é uma coisa a mais. Então, isso não é uma coisa que eu estou preocupado. Agora, eu tenho que dizer que, à medida que você vai recebendo mais atenção, e eu já parei para refletir no que tipo de. Porque você pode receber a atenção primeiro, mas para manter aquela atenção tem que ter alguma coisa a mais, né? Sim. Principalmente no tipo de coisa que eu faço, que é conectado com a aparência, com o meu corpo. E aí eu já me perguntei várias vezes que tipo de influência você quer ser, né? Qual a mensagem que você tem? Então, eu acho que vem a mim aí vem um pouco de responsabilidade, eu acho. À medida que você vai amadurecendo, você vai percebendo que como diz o RuPaul, com todo poder, né? Com todo poder vem uma responsabilidade. E aí eu reflito sobre que tipo de representatividade, que tipo de influência eu quero ser. Sim. Eu acho que a minha história fala por si só, sabe? Eu venho de uma família simples na Bahia, e aí todas as coisas que estão acontecendo, eu acho que é tudo, eu acho, não tenho certeza, é conectado com resiliência, com força, com sonhar, ir atrás do que você quer. Eu acho que a gente tem tanto motivo para dar desculpas, mas a gente tem o poder de criar a nossa própria história, a nossa trajetória. Claro que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa um do outro, mas tem muita gente disposta a ajudar. Estou dizendo que é fácil. Não é.
mas vale a pena se você realmente quer alguma coisa, seja o que for. Eu fiquei aqui pensando, eu só fiquei um pouquinho calado. Bonita mensagem. É, você falou de, desse trabalho do corpo, de imagem. Como você lida com, você já falou anteriormente, em outras ocasiões, que você tem certo, recebe certo acoso dos fãs no seu trabalho, não no seu trabalho, tipo dos fãs e do Instagram, das redes sociais. Como você lida com isso? Primeiro, eu sou um homem gay, eu adoro a atenção. Se me perguntasse, eu Traz, falasse a mesma manda, coisa. manda, traz, engaja, compartilha. Eu amei que sincera a É, resposta. e isso faz parte do que eu faço, né? É, E é importante, é importante. Agora, como humanos, tem muito mais do que isso. E não é só para mim. A gente se preocupa na maneira como a gente aparenta e tudo mais, mas assim, existem outros lados de cada um, né? Mas assim, eu adoro. Isso faz parte, tá alinhado com o que eu faço, com o que eu apresento no show. Eu faço muito trabalho conectado com o meu corpo. Eu me sinto confortável com o meu corpo. Eu adoro ser admirado. Eu vou reclamar, continue né? mandando suas mensagens, são gostosos, Eu vou então. reclamar quando vocês pararem de admirar, quando Eu pararem também. de me assediar. Aí eu vou falar, e aí, gente, o que aconteceu? Eu ainda tô bonitinho. Ei, Você acabou de falar também algo importante. Nós temos, a sociedade tem um estereotipo de que a pessoa que tem um corpo malhado ou que vive da imagem é uma pessoa, não sei se falar tonta, mas sem conteúdo. Isso eu queria falar. Você já teve a necessidade, não, eu vou mostrar que não sou essa pessoa, que só é uma imagem, uma cara bonita, um corpo bonito? Ou foda-se, assim. não, já tive. Eu já tive vários momentos em terapia, Terapia é muito importante. do tipo, como que eu posso mostrar que mais eu tenho, né? E como que as pessoas vão entender, ver e tudo mais. E eu fui descobrindo o seguinte: as pessoas que você tem que se mostrar mais profundamente, elas vão conhecer você mais profundamente. Nem todo mundo está interessado em nada mais, coisa mais profunda. Nem todo mundo consegue ser profundo para começar. Exato. Então, não é a minha responsabilidade ter que provar para as pessoas que eu sou mais profundo do que a minha aparência. Não. Eu acho que quem tiver a oportunidade de me conhecer vai saber o que mais eu tenho. Quando eu tiver bate-papos, conversa desse jeito, que eu puder mostrar um pouco mais de quem eu sou, tá ótimo. E eu acho que vem um pouco desse desapego, e é claro que isso é mais fácil dizer do que praticar, É. principalmente quando você está na frente das câmeras, principalmente quando várias pessoas vão te julgar, mas isso vai acontecer independente. Mas o desapego de ter de satisfazer o outro, ter a aprovação do outro constantemente. Porque a gente nunca vai ter a aprovação de todo mundo, querendo ou não. Acho que em espanhol ou em português que também se fala, você não é moneda de ouro para agradar todo mundo. Isso. É claro que a gente quer, todo mundo quer ser amado, aceito. Isso é a história da nossa comunidade, das pessoas no geral, do ser humano, mas assim, falando da nossa comunidade especificamente, todo mundo quer ser amado, aceito e tudo mais, mas existe uma dificuldade das pessoas de aceitar o outro, né? Existe julgamento tão forte, tão grande. Mas eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai criando, o ideal é que a gente crie essa consciência e tenha mais empatia com o outro, para entendendo que a gente está todo mundo tentando fazer o melhor que pode, às vezes não o melhor, mas tudo bem também.
E a gente tem que focar na vida da gente. Então, a gente, Dentro você de faz uma... o melhor, espera que aceitem, gostem, mas se não aceitar e gostar também, contanto que você esteja em paz com a sua decisão, com o que você está fazendo, isso deve importar mais que tudo. O que você falou tem muito a ver. A gente tem que estar contente com o que a gente faz, ter consciência do que a gente faz, como você falou. Você trabalha com o corpo, é normal que as pessoas pensassem que só existe uma superficialidade. E, e nós, na vida, gostamos de criticar o outro, porque é mais fácil criticar o outro que se vê a si mesmo, né? É mais Com fácil certeza. olhar os erros do outro, apontar os erros do outro, que fazer terapia e enfrentar os próprios, né? Porque, ó, tem tanta coisa pra gente fazer na vida. Gente que tá criticando demais o É que outro, não tem, tá deixando de tem tempo criar de essa própria sobra. vida. Beleza. Porque se você tá comprometido com você mesmo, não tem tanto tempo, gente, pra você ficar olhando pro outro pra criticar, a menos que seu trabalho seja esse. Tem É gente que o verdade, que trabalho trabalha deles com é isso. realmente criticar o outro, né? Tem jornalistas, tem pessoas que é isso que eles fazem. Esse é o trabalho deles, entendeu? Não estou dizendo que é certo, nem errado, mas eu estou dizendo que é o trabalho deles. Mas assim, na vida, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, você acha que eu vou ficar parando aqui para olhar, para falar mal de tal pessoa? Se você falar, eu posso até rir. Mas assim, tem tanta coisa para fazer, para parar, para ficar olhando, para criticar. E assim, outra coisa, a gente começa a entender que para você fazer coisas acontecerem na sua vida, é bastante energia, não é fácil. Então, eu acho que você começa a admirar no outro essa energia de querer criar, essa, né, esse, ao invés de, então, eu acho que o ideal seria até, se houver uma maneira de ajudar e dar suporte, seria até melhor do que criticar. Porque se você está fazendo uma coisa com a sua vida, você sabe que não é fácil. A gente falando disso, me lembrou de uma. Algo que amo do povo brasileiro, a capacidade de criar memes. E havia aí um meme que aparece, uma imagem que aparece a Lady Gaga entregando carteiras de trabalho, saindo do Copacabana Palace. Quando a gente estava falando desse excesso de tempo para criticar, eu imaginava isso, entregando carteiras de trabalho. Isso, eu adoro os memes brasileiros. Eu Eu sigo amo. várias coisas. Algo, não sei se você sabe, mas a parada gay em junho, aqui em São Paulo, o motivo da parada é envelhecer no ambiente LGTB que ia mais. Você trabalhando com o teu corpo e com tua imagem, como que você vê esse processo de envelhecimento? Aí, do medo que nós... Eu tenho medo de envelhecer, mas por muitas questões, entendeu? E essa é a temática desse ano. Como você vê isso? Problematicíssimo. É. Para nós, É. são várias sessões de terapia, Várias mas sessões de assim, botox para evitar que você veja. muito Muito colágeno, colágeno. muito, muito sessão de tudo que aparecer. Não, calma. Mas assim, tá muito claro para mim que é essa coisa de você aceitar, entendeu? E ver valor em você além da sua aparência. A gente tem valor além da maneira que a gente aparenta. Obviamente que, assim, no meu caso, essa é a minha realidade. Quando você está na frente das câmeras e o que está mais em evidência é a sua aparência, você quer estar bem o máximo possível. Então, eu tomo vários cuidados, eu malho, dieta e... Umas células tronco por Enfim. aí, não é? Agora, obviamente que eu tenho um pouco de medo. Ai, e aí, como que vai ser? Como que eu vou lidar? As rugas já estão aqui, né? As rugas já estão aqui. Escondidas, eu boto embaixo da camisa. Um pouco Eu de escondo. make, tantos anos, não acho que você não tenha aprendido a se maquiar, por exemplo. Ah, sim. Mas assim, no fim das contas, você quer lidar com isso da maneira natural, porque é o processo natural de todo mundo, sabe assim?
Sabe o que eu Agora eu falaria não para, tô. aconselharia para RuPaul fazer? Alguma vez teve, não sei, não veio na minha cabeça, alguma vez teve alguma temporada que quando você transforma alguém na tua família drag, que eles transformaram a Pit Group? Alguma vez você se montou? Então, não aconteceu ainda comigo, eu tô esperando esse Viu? episódio, tô Gente, esperando eu chegar. ficaria pasmado de ver vocês de drag. Eu tô pronto. Aparentemente aconteceu alguns anos atrás, eu acho. Eu não lembro. Antes de eu entrar, Sim? eu acho. Não tenho certeza. Vou repetir? Eu tô esperando, eu tô esperando. Tá aqui, ó, borbulhando. Já tem que praticar a nariz de salto, porque essa dói. Vamos já fazer uma enquete de que nome vai ser a minha drag, porque assim, todo podcast, entrevista que eu faço, me perguntam qual que seria o seu nome de drag. Eu falei, pô, tem que ser uma coisa conectada com o Brasil, tem que ser uma coisa latino, tem que ser, enfim. Então, eu aceito sugestões, hein? Bruno, você já teve algum momento em que pensou em desistir dessa carreira por talvez se sentir-se desvalorizado, não desvalorizado, mas por sempre ter que estar perfeito ante as câmeras, por sempre estar trabalhando com imagem, com teu físico, por exemplo? Olha, o que eu faço é o seguinte, eu tiro proveito enquanto está acontecendo, faço o melhor disso, mas eu vou tentando criar oportunidades e coisas diferentes para fazer, né? O que mais eu posso fazer? Eu não sei até quando eu vou estar no show ou até quando eu vou ter condições de estar mostrando meu corpo por aí. É, Apesar de que mesmo que vocês não gostem, eu vou estar mostrando de qualquer maneira, porque é da minha natureza exibicionista, mentira. Mas eu fico pensando, obviamente, qual é o próximo passo, né? O que eu posso criar, desenvolver para que eu possa transicionar disso para outra coisa. E eu adoraria de fazer mais trabalho com comunicação, apresentando quadros, entrevistas, atuar. Inclusive, eu tenho maior vontade de trabalhar no Brasil também. ah, que Ah, maravilha! Actuar me aguarda eu me tem. formar de diretor de cinema, que a gente fala, não mentira. Então, vamos aí, hein? Estou aqui, pronto, esperando as oportunidades. Bruno, além de Drag Race, você também lançou um programa, In Bed with Bruno. Como nasceu essa vontade de criar conteúdo autoral? Então, veio exatamente disso, dessa vontade, desejo de criar uma coisa, fazer uma coisa diferente, né? In Bed with Bruno tá no meu canal no YouTube, vão lá assistir. Foi meu primeiro, assim, trabalho entrevistando pessoas e foi desafiador, tava bem nervoso, mas no fim das contas eu gostei do resultado. Nervoso que eu tava, nossa senhora. Porque eu queria estar natural, eu estava também falando inglês, tem todo. Aí existe uma pressão, né? Minha própria pressão. Mas eu gostei do resultado, foi incrível. Tá lá no YouTube disponível. E aí agora existe o Happy Endings with Bruno, que é o meu primeiro show no Wow Presents Plus. Estou celebrando, vivendo esse momento agora. Ah, maravilhoso, parabéns! Através de Happy Endings, muita gente não sabe, mas eu sou massoterapeuta. Eu fiz escola de massagem aí no Brasil antes de ir embora. Nunca foi eu nunca foi o meu desejo, minha intenção trabalhar com massagem. Eu fui para a escola de massagem como um hobby mesmo, né? Como aprender uma coisa a mais. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, porque eu não falava inglês, eu falei, olha, massagem poderia ser uma coisa que eu posso fazer e sem precisar falar muito. Claro. E acabou que as pessoas se sentem bem confortáveis comigo e as minhas sessões de massagem sempre se tornavam terapia. As pessoas começavam a se abrir, falar da vida e tudo mais, e eu falava, nossa, eu preciso falar assim. Não sei se acontece, eu acho que tem algo que acontece quando a gente recebe uma massagem.
Quando já acontece muito comigo, quando o massagista pega algum ponto que está o nódulo, que tem uma bola, é incrível como você relaciona com algumas coisas que estão acontecendo na tua vida. Então, fosse como É. se você, de alguma maneira, você está somatizando o que você está sentindo, o estresse que você está sentindo. Então, dentro de uma massagem, é muito normal você começar a relembrar de Isso. coisas. Isso é exatamente a ideia do show, né? O show fala de como a gente lida com estresse no dia a dia, qual é a parte do seu corpo que você sente, porque o nosso corpo reflete esse estresse, a tensão do corpo. E aí, através de uma sessão de massagem com os convidados, a gente vai batendo papo e vai falando o que te deixa estressado, como que você lida com isso, o que você faz para, né, ficar, para se centrar, para se equilibrar no meio do caos, no meio de tudo que está acontecendo no mundo. E, e a ideia de happy endings, né, de final feliz, Era bom aclarar a temática do programa, porque happy ending. Você sabe a relação que tem o happy ending aqui no Brasil, por exemplo. aqui também, Ah, aqui tá. também. Mas eu relaciono happy endings com o quê? Eu estava falando que eu gosto muito de celebrar as vitórias. Eu acho que a gente teve, ao longo da vida, e tem vários happy endings, Sim. vários finais felizes ao longo da nossa vida, que é bom a gente sempre lembrar. Porque no momento de desafio, no momento que a gente acha que não pode lidar com uma coisa, a gente olha para trás e vê tantas coisas que a gente já fez acontecer, que a gente já conseguiu vencer. E isso vai dar sempre poder para a gente conseguir continuar. E aí, eu também conecto isso com qual é o final feliz que você está querendo criar na sua vida, que você está buscando nesse momento. O que está te impedindo de chegar lá? Enfim, então, assim, é sobre criar momentos felizes, criar finais felizes. É sobre construí-los também. E ao longo da trajetória, como lidar com esse estresse, com os desafios. E eu estou muito feliz e satisfeito porque, apesar do visual do show ser bem sensual, Gente, eu preciso ir que vai lá. ajudar, E o pior é que que vai eu ajudar, estou inscrito no UAU, então eu vou chegar em casa para ver o programa. pô, mas assim, as conversas foram profundas. Sim. Eu amei que os convidados tiveram essa disponibilidade de ser tão vulneráveis e dividir histórias tão profundas, inspiradoras, que eu acho que vai ajudar todos nós. A gente consegue entender. E, então, eu estou feliz com o que aconteceu e não vejo a hora. É que todo mundo assista, todo mundo assistindo Happy Endings no Wow Presents Plus. Acabou de ver uma curiosidade. Eu sei que já foi gravada a segunda temporada de RuPaul Drag Race Brasil. A gente vai te ver aí? A cara Não, dele! Ah, não, não. Não dá, infelizmente não, mas não dá para estar em todo lugar, né, gente? todo lugar ao mesmo tempo, é verdade. Mas quem sabe no próximo, no futuro, tem mais Bruno no Drag Race Brasil. Mas eu não vejo a hora de assistir. Eu tô louco por ver. A Drag Queen é maravilhosa e eu tô contando os dias para assistir a próxima temporada. O último podcast que saiu no ar, eu teve de convidar a Bettina Polaroid. Aí ela em backstage me deu alguma. Ou seja, me falou que já foi gravado, que as drags são maravilhosas, porque também ela não tinha conhecimento do que vai acontecer na segunda temporada. Mas vai esperar que me falou que as drags brasileiras que estão na segunda temporada são de muito boa qualidade e que a gente pode esperar uma temporada maravilhosa. O Brasil joga duro, né, gente? Então, eu vi que a Cláudia Raia é uma das juradas, não é isso? Não sei, gente. Eu acho que é. É spoiler.
Bruno, Eu acho. hay una pregunta que eu gostei da entrevista que fez a atriz Royal na última temporada de RuPaul. Como você se vê daqui 5 anos? Uh, Que teve uma drag que ficou calada, né? Não soube responder a isso. eu quero estar criando mais coisas. A gente está numa uma indústria, né? Entretenimento, é uma indústria de percepção, a maneira como as pessoas percebem a gente. E é desafiador, pode ser instável e tudo mais. O meu desejo é que eu esteja ainda criando coisas, me conectando com pessoas, inspirando pessoas, me fazendo feliz. Eu quero estar já com alguns imóveis comprados para fugir de vez em quando para a Bahia, para o Brasil. Um, de repente eu vou estar casado, quem sabe. Mas, assim, profissionalmente, eu quero estar criando mais coisas e sendo uma voz positiva de luz na comunidade e tendo a oportunidade de trabalhar mais, inclusive no Brasil. Responde. Maravilhoso! Eu, daqui 5 anos, não sei. Eu acho que seria a drag que não saberia falar o que aconteceria comigo 5 anos. Mas no meu caso, eu já estaria formado como diretor de cinema. E eu estou muito, muito querendo procurar fazer um pós lá em Los Angeles. Uhum. Então está dentro, talvez me nacionalizar americano para facilitar as coisas. Meu pai é americano, mora em Flórida. Então eu queria aproveitar o tempo que estivesse estudando para conseguir a nacionalidade. Já sou brasileiro, me parabenizo. Então vou pela Olha, terceira nacionalidade. Não? que perigo! Por quê? Porque brasileiro é perigoso, né? Não? Não, eu acho super fofo o brasileiro. Eu amo de Claro que você acha. paixão estar aqui. Faz assim, então, vira diretor e aí a gente trabalha junto, você me Então, dirige. viu? Ou você acha que você vai estar no Drag Race como drag queen? Gente, eu prometi a minha mãe. Sabe que tem uma coisa? Quando eu falei pra minha mãe que eu sou gay, primeira coisa que ela me falou, mas não quer usar saia e ser transvista. Então ficou muito marcado na minha cabeça, porque poucas coisas homofóbicas e transfóbicas eu recebi na minha família, mas essa foi uma. Mas eu sempre fiquei com curiosidade, entendeu? Sempre porque a arte drag é maravilhosa, eu sou super fã. Eu acho que nós temos que abraçar tanto nossa masculinidade como nossa feminilidade. Não temos que ter medo de andar de salto, de aplaudir a mulher, a imagem feminina, né? Porque então eu fui criado por mulheres maravilhosas, por mulheres fortes da minha família. E eu acho que, no contrário de você pensar, meu filho vai aparecer com salto, saia, ai que ruim, seja, nossa, como meu filho tem um conceito da mulher tão maravilhoso e tão grande, eu acho que seria uma boa, só que eu não sei costurar, sou malo para comédia, eu acho que saio, não sei fazer lip sync, então eu acho que saio na primeira, na primeira eliminação. Então você tem tempo para se preparar. De repente você vai entrar no show e você vai quebrar essa ideia na cabeça de sua mãe. É. E aí, olha, tá vindo aí, hein? Bruno, obrigado de coração por seu tempo, por vir falar comigo, com o pessoal que segue. Estou muito contente e te desejo tudo melhor, bênçãos para a vida. Te vejo na Bahia ano que vem, se você vem para Carnaval, que com certeza eu vou estar. Fiquei apaixonado. Então é isso. Uhum. Brigadão, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Um beijo para todo mundo que está aqui assistindo. E Happy Endings with Bruno Wow Presents Plus. Obrigado, obrigado. Beijo, beijo, Bruno. Forte abraço. E então, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Um forte beijo.